Livro de Lucas, capítulo 7, verso 11, está escrito assim: E aconteceu pouco depois de ir ele a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam de fundo um único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E disse: olha para essa pessoa mais bonita e perfumada que está perto de você. Tem gente que nem virou o pescoço. Procura alguém bonito aí. Isso. Olha para essa pessoa e fala: Jesus não vai chegar atrasado. Fala: o relógio dele não é igual ao teu. Para você está atrasado, para ele é o tempo certo. Quem crê? Senta dando glória a Deus. Aleluia. Eu preciso que você agora não ande, não converse, para que eu consiga entregar a revelação que Deus me deu do texto, e antes do tempo que é determinado, liberar você. Querido e querida, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus chega em uma cidade chamada Cafarnaum. E quando ele chega nessa cidade chamada Cafarnaum, o centurião, ouvindo falar de Jesus, vai mandar que os seus servos cheguem até ele, porque ele estava doente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esses servos do centurião vai chegar até Jesus e vai dizer: vá até a nossa casa, porque o meu Senhor não está bem. Jesus de prontidão atende ao pedido. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está indo ao caminho, um outro servo chega diante de Jesus e vai dizer: não precisa ir até a nossa casa, porque eu não sou digno de te receber lá dentro. Mas se o Senhor lançar uma palavra, eu tenho certeza que o meu Senhor será curado. A Bíblia diz que o Senhor olha para a multidão que está acompanhando ele, porque todo lugar que Jesus pisava se aglomerava um número muito grande de pessoas, e vai dizer: em toda Jerusalém não se viu alguém de uma fé tamanha como esse homem. E a história vai seguir dizendo que quando os servos chegam diante da casa do centurião, o centurião já se encontrava curado para a glória do Senhor. No momento da cura, a história vai dizer que o Espírito do Senhor vai ficar como que alvoroçado, e o Senhor Deus dando uma direção para que ele saísse de Cafarnaum e fosse para um outro local. Jesus então pega os seus discípulos, pede para que eles se organizem o mais rápido possível, porque uma viagem seria feita. A história vai dizer que Jesus, ele vai gastar 50 quilômetros de viagem com seus discípulos para chegar em um lugar. E que lugar é esse? É uma cidade chamada Naim, que ficava a 9 quilômetros de distância de Nazaré, vizinha com a tão famosa que você conhece, Lodebar. A história vai dizer que Jesus se apressa e pede para que os seus discípulos deem passos mais rápidos, porque algo estava acontecendo naquela cidade. E Naim significa lugar bom, lugar formoso. Porém, nada que estava acontecendo naquele cenário era bom ou era formoso. Dentro daquela cidade, naquele povoado, havia mais ou menos 180 pessoas, 48 casas no máximo naquela época. E a história vai dizer que naquele lugar bom vai ter uma mulher que vai passar uma guerra e um conflito e percas. A Bíblia vai dizer que essa mulher vai começar perdendo o seu marido, e marido nos fala de estrutura. A história vai dizer que ela não é uma mulher de uma idade avançada, ela ainda tem pouca idade. E a história vai dizer que agora a população olha para ela e vai até cogitar dizendo que ou Deus estava punindo por causa de algo que estava acontecendo, ou ela estava debaixo de maldição, porque ela perde a estrutura, e perdendo a estrutura não dá para projetar, perdendo a estrutura
não dá para sonhar. Perdendo a estrutura, não dá para olhar para o futuro. Mas a história vai dizer que esse homem, quando morre, vai deixar um menino, e esse menino se torna a esperança da casa. Segundo o dito judaico, vai dizer que todas as vezes que uma mulher fosse dar à luz, e o primogênito fosse um menino, o Senhor visitaria a tenda, e mudaria o cenário daquela casa. E o primogênito e único filho desse casal é o menino. Uma esperança está acesa, porém, até o menino completar uma idade que poderia se trabalhar, a história vai dizer que todo menino primogênito que deveria cuidar da casa, ficaria na casa de seus pais até os 30 anos de idade, para trabalhar e honrar o seu pai e a sua mãe. Era o rito da época. É por isso que o ministério de Jesus começa somente com 30 anos de idade. A história vai dizer que esse menino está crescendo, esse menino está se desenvolvendo. Só que essa mulher está vivendo a base da sociedade, porque era um costume e uma lei entre os judeus ser abençoador para órfãos e viúvas. E ela agora é uma viúva, dependendo da ajuda da sociedade. Todo mundo conhecia ela não pelo nome, mas pelo acontecido sobre a casa dela. E tem época que é assim: ninguém te chama pelo nome, a pessoa te conhece por causa de um cenário ruim que você passou. A pessoa te conhece por causa da perca que você enfrentou. Tem gente que até hoje enfrenta esse cenário. Ele não pode estar de frente de certa pessoa, porque aquela pessoa não consegue entender que aquele cenário já passou. Ela toca na mesma tecla, é a mesma palavra, é a mesma frase, é o mesmo julgamento. Só que essa mulher está vendo agora um futuro chegar diante dela. Porém, quando esse menino completa 20 anos de idade, a história vai dizer que ela chega para poder despertar o menino. Mas quando ela vai despertar o menino não responde. Ela chacoalha o menino, e o menino não dá sinal de vida. Historiadores chegam a dizer que ela faz de tudo para poder suscitar o menino, mas o menino não responde. Ela começa a entrar em desespero, porque agora uma ficha vai cair, e ela vai começar a pensar: de fato o povo tem razão, Deus deve ter se esquecido de mim, eu devo estar debaixo de uma maldição. Alguma coisa eu fiz de errado, porque Deus está me punindo. Primeiro tirou minha estrutura, e agora tirou a minha esperança de um futuro. E a história vai dizer que agora ela está desesperada. Só que tem um porém. Uma coisa é você passar guerra dentro de casa com porta fechada, só você e a tua esposa, o teu marido está sabendo. Outra coisa é quando essa guerra tem que sair da porta para fora, e até quem não era para saber fica sabendo do cenário. Imagina comigo, aquela mulher agora tendo que enfrentar e repetir o mesmo rito, que era contratar os flautistas. Do mesmo jeito que fez com o marido, vai ter que fazer o funeral do filho, vai contratar os flautistas. E quem são os flautistas? São aqueles que traz o ambiente de morte. É aquele que anuncia que ali está acontecendo um velório. Agora vai ter que contratar as carpideiras. E quem são as carpideiras? É aquelas que choram, são pagas para chorar, mesmo sem conhecer o defunto. Ela vai ter que chamar o sumo sacerdote. Porém, o sumo sacerdote nada pode fazer, porque segundo a lei, ele não poderia tocar no esquife ou no morto, senão ele ficaria impuro. A lei não ajuda, o cargo não ajuda, quem tem autoridade não ajuda. Mas do outro lado, Jesus está pegando os seus discípulos e dizendo: apressa o passo, porque a história de alguém não vai acabar como antes já aconteceu. Se você pode, me ajuda. Pega na mão de alguém mais próximo de você e fala: dessa vez o cenário não vai se repetir. Fala: Deus viu que você chorou
chorou porque perdeu a estrutura. Deus viu que você chorou porque algo saiu do teu controle. E posso ser profeta para a sua vida. Parece que o mesmo cenário está se repetindo de novo. É perca de novo, é desânimo de novo. Quem você apostou, colocou na tua mesa, te traiu de novo, te abandonou de novo, falou mal de você pelas costas. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Se a morte está armando caravana para cantar vitória dentro da tua casa, a caravana da vida está chegando na porta da cidade. Hanashanda Ramaia, já esquentou. Eu vou dar lugar para Jesus. Levante a mão para eu liberar essa palavra. É a última vez que você vai ver lá esse cenário. É a última vez que você vai ver a tua estrutura desabando. É a última vez que você vai ver a tua casa quebrada. Por quê, pastor? Porque enquanto esse culto começou, Deus já deu ordem aos anjos e disse: vai lá na Avenida Mutinga 1509. Os anjos, sem entender nada, disse: pra quê? É porque dessa vez da porta não vai passar. Sabe por que da porta não passa? Porque não se velava ninguém dentro da cidade. O cemitério ficava do lado de fora. Sabe o que Jesus está mandando eu liberar? Não vai dar tempo de chegar no cemitério. O dono da vida está chegando para mudar decreto. Abre a boca para adorar. Desculpe interromper esta mensagem. Estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Oremarachanda Ramaia, Elemaracanto que me se probidarachanda Aramanturitéria, Elemaracanto que me taramachanda Reminácia, Elemaracanto que me se providência. Eu tô com as costas todas arrepiadas. Há uma unção de Deus aqui nessa casa, e Deus está mandando eu liberar para alguém. Não vai dar tempo de assinar divórcio, não vai dar tempo de abrir falência, não vai dar tempo de passar na mesa de cirurgia, não vai dar tempo de ter que buscar ele na biqueira. Por quê, pastor? Porque Jesus está chegando na tua Naí. Estava quebrado até hoje, mas agora 21:19, Deus está indo lá, quebrando corrente, mudando sentença. Só quem está vivo abre a boca para adorar. Escuta, só que ela está velando. Só que ela está velando, está tendo que chorar. A cidade toda está olhando para ela e está dizendo: eu não disse que estava debaixo de maldição, eu não disse que era perca de tempo fazer aquela campanha, eu não disse que era perca de tempo ir para aquela igreja aonde só tem doido que grita, profetiza. Eu não disse que era perca de tempo. E ela está tendo que ir de cabeça baixa. A história vai dizer que era assim que acontecia o ritual. Ela vai na frente com roupa preta, ali, tendo que viver aquele período de luto pela segunda vez. Só que agora não tem mais lágrima para chorar, agora não tem mais da onde tirar força. Ela já está mal, está em crise. A opressão, depressão, a crise já estava sendo instaurada dentro dela. E como se não bastasse, não tinha ninguém para pegar na mão dela e dizer: dessa vez eu vou te ajudar, eu vi o que você passou. Não, dessa vez as carpideiras estão ganhando para chorar, os flautistas estão ganhando para anunciar a morte, e o povo da cidade olhando e dizendo: está debaixo de maldição, Deus não é mais naquela casa, Deus não é mais naquela vida. E vai ela na frente tendo que velar, atrás ia o caixão, o sumo sacerdote ia, depois vinha uma multidão que conhecia o falecido, e logo em seguida vinha os flautistas e as carpideiras. É por isso que o texto diz
e uma multidão a seguia. Porque o que tem de multidão que participa do nosso fracasso, mas é dois que participam da vitória. Porque tem mais gente para olhar para você e liberar uma palavra de peso do que alguém para dizer: vai porque Deus é contigo, vai porque Deus vai mudar o cenário. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu recebi um comando de Deus aqui hoje. Remidiomar, Anacia Takamaia, Anaiote Remidioqueminência, Anacoteria Takamachanda, Anacia da Ramaia, Elebaracanto Kemitia Prebidarachanda, Anacataiotek Miteriatá. Eu recebi um comando do céu para dizer: eu vou cancelar o choro das carpideiras, eu vou desfazer a festa da multidão. Quem fez caravana para te ver quebrado vai ter que assistir o milagre, o milagre. Abre a boca, abre a boca. Alamanachanda Ramaia, Elebaracanto Kemitse Probidaramaia. Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dessa pessoa, vai até ela dar glória a Deus e aleluia. Se ela não der, chuta a canela que está dormindo no culto. Olha para ela e fala para ela: fique em paz. Se fizeram caravana para ver tua desgraça, vai ser cancelado, porque Jesus vai pisar aonde da derrama. Assim diz a boca de Deus: a morte está sendo repreendida, o projeto não morre, tua casa não morre, a vida está chegando aí. Escuta, escuta. Jesus chega e ela está indo em direção. A cidade naquela época, Leonardo, era murada. Cabe era murada. E o cemitério ficava da porta para fora. Só que o texto vai dizer que enquanto ela está indo ver lá, uma caravana barulhenta vira para o teu irmão e fala para ele: é por isso que o diabo tem raiva de quem dá glória. Fala para ele: é por isso que dentro da igreja o diabo quer amarrar teu glória. Tem gente aqui dentro que o negócio é tão ruim que nem glória lhe deu ainda. É derremaia. Porque tem gente que é assim, ele só der glória se falar com ele, mas ele não entendeu que a palavra fala com a igreja toda. E Deus já está dizendo para você: é derremidiomar, anaiotecamaia. A barulheira está chegando. Vira para o teu irmão e fala para ele: vai ter um barulho diferente lá na tua casa. Anamaia, Xanda, Ramassúria. Fala para ele: vai chegar uma caravana barulhenta lá. E se vizinho não gostar de barulho, que fecha a janela. Mas a caravana da vida vai chegar na tua casa. Escuta, escuta. O texto diz: quando ela está chegando perto da porta, quando ela está chegando perto da porta, o texto não fala que ela sai, o texto diz que ela chega perto da porta. E Jesus está chegando com a caravana. Só que uma grande nuvem vai se instaurar sobre aquele lugar. Por quê? Porque a caravana da morte, Isadora, contra a caravana da vida. E alguém está olhando para aquela barulheira e está dizendo: vocês não têm respeito, vocês não têm ética, vocês não sabem se comportar diante de um velório. Porque se você acha que eu sou doido, eu sou doido. Eu grito, eu pulo, sapateio, eu subo na caixa, subo na cadeira, mas eu sei me comportar em ambiente que exige um certo comportamento. Mas Jesus tem que chegar para quebrar paradigma. É por isso que Jesus diz: Jesus não veio para descumprir a lei, Jesus não veio para descumprir a lei. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para quebrar decreto que homem lança sobre a vida do povo. Ah, meu Deus do céu. O texto vai dizer que Jesus chega. Quando Jesus chega, a caravana
para. Quando a caravana para, Jesus se aproxima. Ele chega naquela mulher, olha para ela e vai dizer: não chores. Ele vai dizer o quê? Não chores. Se você já perdeu um ente querido, alguns anos atrás, eu perdi alguém que era uma referência para mim. Eu perdi alguém que me criou como um filho. E no dia que eu vi ali dentro do caixão, aquilo me doeu tanto que eu não conseguia falar. Eu não tinha estrutura nem para ficar de pé. Minha esposa é testemunha. No mesmo dia pela manhã, eu tinha que resolver algo com ela. O negócio estava ali na nossa frente, mas eu fiz ela andar meia hora, porque minha cabeça estava lá naquele cenário. Porque lidar com a morte dói, machuca, te deixa desfocado no lugar. Só que não adianta você querer. Não tem abraço que console, não tem nada que você diga que vai tirar aquela dor. Só que Jesus, ao olhar para aquela mulher, e o texto diz, ele se compadeceu, teve íntima compaixão. Repara que o texto não diz que Jesus vai se compadecer do menino, Jesus vai se compadecer dela. E eu fui tentar descobrir, porque eu sou curioso. Sabe o que eu descobri? Porque que Jesus diz: não chores para aquela mulher. Jesus estava visitando a lei, porque a lei dizia, e sabe o que a lei dizia? Em Deuteronômio 25, no verso 5 e diante, a lei dizia que quando uma mulher casasse, se o homem não deixasse uma semente, ela não poderia se casar com quem ela escolhesse. Ela teria que se casar com o irmão do defunto. Está em Deuteronômio 25:5. Agora, se o defunto morresse e deixasse uma semente, aí sim ela poderia viver uma restauração na vida dela. Jesus estava olhando para aquele cenário e estava dizendo: eu sei que pela lei você vai estar presa, eu sei que pela lei a tua história acabou, eu sei que pela lei você já era pastor, eu sei que pela lei o ministério não anda mais, eu sei que pela lei você não tem mais alternativa. Mas ele se compadeceu e disse: eu permiti até você perder a estrutura, mas a tua história não vai escapar das minhas mãos. Não chora. Eu não sei se você acredita em palavra revelada, mas assim diz a boca de Deus. Se a lei está dizendo que você para hoje, Jesus chegou para dizer: eu estou abrindo uma rota nova para você passar. Aí Jesus olha para ela e diz: não chore. Só que tem um porém. Jesus não vai passar a mão no cabelo dela, Jesus não vai abraçar ela. Jesus olha para ela e vai dizer: não chores, larga ela para lá e vai até o defunto. Sabe o que eu entendo com isso? Aquilo que ficou mal resolvido lá atrás, Jesus está indo visitar para não, eu vou de novo. Se o povo não der glória, eu vou fazer vigília hoje. Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele com todo carinho e respeito. Fala para ele: se você veio perder tempo, dá tempo de ir para casa assistir a novela das 9. Mas se você veio receber palavra, então segura. Jesus está te dizendo: não chores. Só que ele não vai te bajular, ele vai visitar o passado, porque tem algo que está lá mal resolvido. E quer saber? O passado não fará mais parte do seu presente. Jesus está indo resolver. Alguém crê? Fica de pé. Se deixar, se deixar, eu tenho um conteúdo até meia-noite. Se chegar na minha casa, eu tenho 5 mil reais investidos só em livro. Tem madrugada que eu não durmo, eu cato um livro e fico no canto lendo. Aí eu ganhei, agora é meu, o de esboço aqui. Aí ganhei outro livro ali, e eu vou lendo. Eu não consigo entregar nada raso. Por que Jesus disse para ela: não chores? Jesus é conhecedor de lei. Vira para o teu irmão e fala para ele: Jesus conhece que o homem consegue limitar. É por isso que ele chegou aqui hoje, para dizer para você que a afronta da limitação está caindo por terra aqui hoje. Eu não sei qual foi o decreto que o diabo lançou contra a tua vida, mas eu vim debaixo de autoridade profetizar. Pode voltar lá de novo,
Pode ir lá de novo. Deus está dizendo: dessa vez eu estou tirando a limitação, eu estou quebrando o cenário. Canta ramachandaraia. Não vai ficar do jeito que está. Enquanto a tua mão está erguida, Deus está indo lá, está quebrando cadeia lá. Pode ir lá, profeta. Deus vai te dar da ramachandaraia. Elevará cantaramassúria. Assim diz a boca de Deus: eu vou quebrar o arco, eu vou quebrar a oração contrária, eu restituo, eu faço a obra, eu assino, eu dou vitória. Quem acredita, abre a boca, dá glória. Bate na mão de duas pessoas, bate na mão de duas pessoas e fala para ele: está liberado. Fala: teu futuro está liberado, a tua promessa está liberada. Fala: é a última vez que alguém vai sorrir da tua desgraça. É tempo de dar culto de ação e graça. Tem promessa chegando. Só quem crê, abre a boca para adorar. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.